Deus como uma demonstração de desfavorecimento de Deus. Desfavorecimento de Deus. Ou até mesmo considerado como uma punição divina. Escute isso aqui, gente. Por algum pecado grave que havia sido cometido, trazendo grande humilhação. Diga humilhação e vergonha. Mais uma vez. Então, quando o sacerdote negligencia o seu posicionamento e começa a humilhar sua esposa, e começa a gerar vergonha da sua esposa, ou criar situações para ela ser envergonhada, você está sendo como esses tempos bíblicos que eu estou relatando para você. Você está considerando a sua esposa como uma mulher estéril. Você está declarando esterilidade na vida da sua mulher. Quem está aqui, diga amém. Você está decretando esterilidade na vida da sua esposa. Porque carregar esse espírito de esterilidade é você declarar que ela está sendo considerada como uma punição divina, como um pecado grave, ou como uma certa vergonha ou humilhação. Você está dizendo que a sua esposa é um galho seco, uma árvore seca. Assim como Isabel tinha o desejo de deixar o herdeiro para o seu esposo, por ter uma idade avançada, o seu sonho já estava considerado morto, porque as pessoas puniam, pessoas condenavam, pessoas julgavam por causa da sua esterilidade. Mas como havia um sacerdote posicionado dentro de casa, como havia um sacerdote que nutria casa, preparava a família, preparava os filhos, preparava a esposa, atraía a presença de Deus e motivava, incentivava a sua esposa. Então Isabel, ela não deixava de servir a Deus, não deixava de amar a Deus, não deixava de acreditar que o favor de Deus estava sobre a sua vida. E tem um versículo que diz, em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim: para Deus nada é mais forte, nada é, outra vez, nada é. Esse versículo é para um sacerdote, um homem que está posicionado, um homem que tem seu posicionamento dentro de casa, com esposa, família, ministério, enfim. Esse versículo é para o sacerdote que entende que o seu posicionamento na luz da Bíblia, para Deus nada é mais forte. Então, mesmo ela sabendo que era uma mulher estéril, Zacarias, sendo um homem posicionado, fazia ela acreditar, diga acreditar, que ela poderia receber o favor de. Então, eu sou estéril, eu vou servir a Deus. Mas por que ela servia? Porque havia sacerdote dentro de casa. Eu sou uma mulher estéril, Deus virou as costas para mim, então eu não vou mais à igreja. Mas por que ela ia à igreja? Porque havia um sacerdote posicionado dentro de. Então ela poderia abandonar ministério, abandonar sonhos, desistir de sonhar, de viver e dizer: eu me entrego à esterilidade. Mas por que ela não desanimou, não desistiu, não se entregou? Porque quando tem posicionamento dentro de casa do sacerdote, a casa, mesmo que seja estéril, o sacerdote tem o poder de gerar sonhos. Mesmo a mulher não podendo gerar, o sacerdote tem o poder de atrair a presença de Deus em tudo o cenário ser mudado com tudo. Quem está comigo aí? Diga comigo assim, ó. Lições que aprendemos com Isabel, bem forte. Diga a primeira: Isabel era uma mulher de fé. Por que ela era uma mulher de fé? Porque esse sacerdote, quando ele demonstra a sua fé dentro de casa, a mulher e os filhos também vão demonstrar. E como colocar em prática a sua fé? Como demonstrar a sua fé? Fé você só exercita quando você tem conexão com Deus, na vida de oração. Diga oração. Mais uma vez.
uma vida de conexão com Deus. Estou falando besteira aqui? Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Então preste atenção nesse que aconteceu. Zacarias, ele tinha uma vida com Deus. Zacarias, ele é um exemplo de sacerdote para Isabel. Ela tinha tudo para ser desmotivada, mas quem motivou ela? Há uma apostasia na cidade, mas por que a casa não tem apostasia? No bairro tem apostasia, na rua da casa tem apostasia, mas por que a única casa que não tem, que é a casa de Isabel, não tem apostasia, não tem esfriamento? É porque tem um sacerdote que está posicionado diante de Deus. Ele